salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Cante aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Cante aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Cante aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Cante aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Amém! Chegou véspera de Natal e devemos cantar e dizer: toda honra, toda glória seja dado ao nosso grande e soberano Senhor, o nosso Salvador. E quero, nesse dia de hoje, não fazer um estudo, mas trazer algumas palavras para que o seu coração se fortaleça no Senhor. Natal, que é tempo de celebrar tantas coisas. Eu quero falar sobre essa celebração da salvação que temos. Mas antes de continuar, vamos orar, vamos agradecer ao Pai Celestial, a sua graça, o seu amor sobre nós. Senhor, bendizemos e adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Agradecidos somos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de, na Tua presença e por meio desse instrumento, desse canal, dessa plataforma, poder adentrar a tantos lares. Pedimos assim a Tua graça e o Teu favor e agradecidos somos sim, porque a Tua salvação se fez presente na pessoa daquele menino Jesus que cresceu e se entregou por nós voluntariamente. Assim, Pai, bendizemos, assim agradecemos o Teu gracioso e maravilhoso nome. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Eu quero falar um pouco sobre esse tempo nosso, um ano tão atípico, um ano onde muitas coisas aconteceram. Cremos que 2021 será um ano melhor, com novas perspectivas, novas esperanças, e cremos que ao longo deste ano de 2020 muita coisa temos sim a agradecer e reconhecer o favor de Deus sobre cada um de nós. Mas eu sei que você está reunido em família e alguns nessa noite, onde ter algum momento em família, ou talvez amanhã, propriamente no dia 25. Por isso não vou me delongar muito, mas quero olhar para algumas, pelo menos 3 passagens que nos falam que esse tempo é tempo sim de celebrar. E como eu disse, celebrar a salvação. Salvação do quê? Bom, a primeira passagem que eu quero ler se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, no seu primeiro capítulo, o versículo 21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Com certeza nessa noite e amanhã devemos trazer ao nosso coração que aquilo que nos impedia de vivenciar a paz e o cuidado de Deus foi pago sim naquela cruz. Esse menino nasceu, Jesus, com um propósito trazer perdão à nossa vida. Por isso Natal é tempo de celebrar a salvação de uma vida de pecado, de uma vida onde todos os nossos pensamentos, os nossos atos, tudo quanto somos e temos desagrada a Deus. E celebramos sim porque em Cristo Jesus estamos livres para adorar,
para bendizer, para celebrar, sim, essa tão grande e maravilhosa salvação. Por isso que no seu coração, nessa noite ou nessa manhã, você nutre em seu coração e celebre a Deus, porque Ele de fato nos perdoou. Ele de fato, como lemos aqui, esse menino salvaria, mudaria a nossa sorte, a nossa realidade. Mas há ainda a realidade do Natal, que é tempo de celebrar não somente a salvação do pecado, mas também de celebrar a salvação pela sua graça. E lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, então Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom, presente. Sim, pela graça alcançamos essa salvação. Graça é um favor que nós não merecemos. É essa a realidade da Bíblia. Somos salvos por um favor que nós não merecíamos. A Bíblia diz que o que merecíamos era o juízo, o castigo de Deus, a punição de Deus. Porém, esse Deus que é amor, olha para nós, esse Deus que é cheio de graça e resolve agir então graciosamente na nossa vida e nos concede uma vida agora repleta de fé e de salvação. Por isso ele diz, essa graça, esse favor não merecido nos levou a vivenciar a salvação e levou-nos a ter fé, fé num Deus verdadeiro, porque estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. É a salvação de Deus para a nossa vida. Por isso que você celebre, e celebre a salvação. Salvação essa de um viver distante de Deus, onde Deus nos aproxima, né, de uma vida sem pecado em Cristo Jesus, e a vida que de fato conseguimos não por méritos, porque se fôssemos ler o versículo 9, ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é por obras, não é por sabedoria, não é por entendimento, por nenhum mérito, é simplesmente graça, favor de Deus na nossa vida. Por isso Natal é tempo de celebrar essa salvação que conseguimos pela graça de Deus. Mas a última coisa, a gente vê aqui essa mesma carta, no capítulo 1 de Efésios, o versículo 4. Deus nos salva do pecado, Deus nos salva pela sua graça, mas devemos celebrar que Deus nos salva para um propósito, com um propósito. E aqui no versículo 4 ele diz, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E ele vai dizendo. Interessante é, Deus nos amou e nos predestinou, não somente a predestinação ao aspecto da salvação, mas o aspecto daquilo pela qual eu e você devemos passar a viver. Por isso ele diz, Deus tem um propósito para a nossa vida agora como filhos de Deus, em Cristo Jesus, de sermos o quê? Conforme o versículo 4, de sermos pessoas santas e irrepreensíveis. Isso é santo, não é ser aquela pessoa considerada o santo, mas pessoas que agora santificadas vivenciam sim uma vida diferente, vivenciam valores e princípios e realidades diferentes. Sim, e nos tornamos pessoas irrepreensíveis diante dele. Pessoas no qual Deus não vai nos repreender mais, porque agora ele nos leva a uma outra realidade, a realidade de sermos santos. Interessante que Paulo, em Romanos, nos fala dessa realidade quando lemos no capítulo 8, o versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então celebramos sim essa salvação porque Deus nos mostra agora um novo propósito. Propósito esse sermos conforme a imagem do seu Filho, porque ele continua a dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho.
Então, Natal é tempo de celebrar. Celebrar que eu e você somos convidados a participar da natureza divina, a nos envolvermos nesse projeto de Deus e marcarmos a nossa geração. Sim, diante de um ano tão diferente, tão atípico, somos chamados, sim, a celebrar. Celebrar que Deus continua a agir de uma maneira graciosa, concedendo-nos, sim, o perdão dos pecados, concedendo-nos, sim, essa salvação pela sua graça, não pela alguma capacidade ou mérito nosso, e agora salvos, sim, Deus nos chama a participar desse propósito de sermos semelhantes a Cristo, de no nosso falar, nos nossos negócios, em nossa casa. Por isso que celebremos a este que nos perdoa pela sua graça, sim, e essa salvação nos conduz a vivermos conforme o seu querer e a sua graça. Essa é uma maravilhosa verdade sobre a nossa vida. Que Deus assim possa abençoar você nessa noite, e se você estiver nos ouvindo depois, no próprio dia 25, amanhã, que Deus possa abençoar. Sei que estamos limitados em algumas situações, não podemos como igreja, por exemplo, estarmos nos confraternizando, talvez famílias grandes vão se reunir em grupos menores, enfim, talvez o abraço, aquele carinho, toda aquela festividade da confraternização não vai existir, mas podemos sim transmitir o nosso amor, talvez não com aperto de mão, não com abraço, mas com um olhar repleto de compaixão, de carinho, repleto dessa celebração de um Deus que nos ligou a Ele e nos chama a fazer parte desse propósito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecido sou, porque apesar de um ano tão atípico, temos muito a agradecer e a celebrar o Teu nome. E celebramos sim a Tua salvação, salvação que nos livra de uma vida longe do Teu propósito, salvação que alcançamos simplesmente por Tua graça, um favor não merecido, salvação que nos desafia a viver conforme a Tua vontade, seja no falar, no pensar ou no agir. Por isso, peço a Tua bênção, o Teu favor na vida de cada um que me ouve, do seu lar, dos seus queridos. Sim, Pai, renova a nossa esperança, a nossa gratidão, e que celebremos, sim, com ações de graça a este que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Assim, Pai, suplico a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida destes que nos ouvem. Deus assim nos abençoe, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus possa então abençoar e desejo a você sim um Natal repleto dessa paz e dessa celebração de um Deus que de fato age de uma maneira tão salvadora, de uma realidade tão poderosa na nossa vida. Deus possa abençoar a nossa igreja e a cada um que nos ouve, dos muitos amigos, derramando assim da sua graça sobre cada um de nós. Quero terminar esse momento cantando o hino Nasce Jesus, fonte de luz. Que Deus assim possa derramar da sua graça, desse que nasceu e vive e reina para todo sempre. O hino 339, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz
amor, a quantos Deus quer bem. Que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, nos conceda, sim, muitos benefícios. Deus o abençoe grandemente. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo, seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, nasce Jesus,